noite a você que está se ligando aqui na primeira podcast, a PortaCast. Eu queria ser muito grato a Deus, primeiramente, por o Senhor estar abrindo mais essa grande porta para nós falarmos do Evangelho de Cristo, para nós compartilharmos experiências, para nós crescermos na graça e no conhecimento. Como diz o apóstolo Paulo no livro de 1 Coríntios, no capítulo de número 16 e versículo de número 9: uma grande porta se abriu. Ele disse para a igreja de Coríntios, e é isso que eu sinto, que essa porta está sendo aberta para nós transmitirmos acerca do Evangelho de Cristo, para nós compartilharmos experiências. E você que está do outro lado da telinha, eu espero que você goste, que você se sinta tocado e que você cresça também nas experiências compartilhadas aqui e venha edificar a sua fé, venha elevar você espiritualmente, para que nós venhamos entender o propósito de cada um no reino de Deus. E sem mais delongas, está aqui comigo o meu grande amigo Mateus, que o Senhor colocou no meu coração para nós compartilharmos ideias, e eu tenho certeza que esse tempo será muito bem aproveitado. E você que está ligado aqui na nossa primeira programação, eu espero que você compartilhe esse vídeo, compartilhe essa live, fale sobre isso. E antes de nós entrarmos aqui no nosso diálogo, no nosso bate-papo, eu quero que seja bem descontraído. Eu queria chamar a vinheta do nosso programa. Nós somos novos, mas temos vinheta. Solta a vinheta, Wesley! Sem mais delongas, vamos lá. Mateus, nosso primeiro convidado. Eu queria que você usasse esse espaço para conversar com as pessoas que estão nos assistindo. E já começo com uma pergunta meio simples. Que você diga quem é o Mateus. Fique à vontade. Muito bem-vindo. Obrigado, amém. Muito obrigado pelo convite. Para mim é uma honra, um privilégio estar aqui. O Mateus é um jovem de 25 anos. Nasci na cidade de São Mateus, São Paulo. Vim para Sorocaba com meus 12 anos de idade. São Mateus, São Paulo, que zona que é? Zona Leste de São Paulo. Nascido e criado dentro da igreja. Minha mãe sempre, desde pequeno, cresci dentro da igreja. Comecei na Assembleia, Quadrangular, passei por muitas igrejas. E aqui em Sorocaba, desde que eu vim, faço parte de um ministério aqui em Sorocaba, de um só, Renovação em Cristo, que é o único ministério que eu faço parte até agora, na qual faz 15 anos já que eu estou lá. E é isso, minha caminhada até agora, com Deus. Essa caminhada com Deus em relação a dogmas, né? A religião. Mas sim, quem é o Mateus pessoa, particularmente? Eu queria que você falasse. Eu sei que é difícil a gente falar de si próprio, sim, né? É muito complicado, mas que você fizesse um resumo aí, o básico daquilo que você pode falar. O Mateus é um jovem muito tímido, muito quieto. Eu fui escolher justo um tímido para começar. Mas que tem querido se soltado mais em relação a falar da mensagem do Evangelho. Isso tem queimado demais no meu coração. Então a timidez tem ficado um pouco de lado. Isso é bom. Porque o Senhor tem falado, Mateus, é necessário que você abra a boca e comece a falar. Então o Senhor tem trabalhado comigo nessa parte também. Mas o Mateus é um cara muito tranquilo também. Tem evoluído na questão de se tornar um homem, né? Sair dessa parte do jovem, continuando jovem, mas sim mais maduro na parte, né, espiritual e como pessoa também. É isso, Mateus. Amém, amém. E você citou um aspecto bem interessante. Você falou assim, nessa transição da juventude para o amadurecimento que a gente tem, né, na presença de Deus. Essa parte física também é acompanhada na parte espiritual, na sua visão? Sim, também. Você tem sentido esse reflexo assim, o que você tem se transformado, né, na parte da juventude para, vamos colocar um homem adulto, essa transição no Evangelho também ela faz parte na sua visão? Sim, tem feito parte na minha vida, sim. Em todas as áreas, na verdade, esse amadurecimento tem
crescido o Evangelho. O Evangelho tem mexido em todas as áreas da minha vida. Amém. Eu acabei nem falando sobre o título dessa podcast que a gente está fazendo, né? Essa primeira podcast que a gente começou. O título dessa podcast é O Evangelho que Estamos Vivendo. Até peguei o Matheus de surpresa, né, Matheus? Quando eu chamei ele para participar dessa podcast, eu nem falei, a gente nem entrou nos detalhes, mas porque eu conhecendo você, eu sei que a gente compartilha de algumas ideias já em relação a isso, a gente já conversou bastante sobre isso, e eu fiz questão, Matheus, de começar com você, justamente por essa timidez e porque eu sei da visão que você tem em relação ao Evangelho, eu sei que algo tem incomodado você de alguma maneira, e também conheço o seu contexto de vida. Eu queria que você contasse um pouquinho do Mateus Experiência / Evangelho. Eu vou deixar isso de uma maneira genérica e a gente vai entrando nos assuntos ao longo que você for contando a sua caminhada, a sua experiência com Deus. Comece do início, quando Deus te chamou, quando você sentiu, falou, não, agora eu preciso viver uma nova vida. Esse é o ponto de transição que eu vou ter do Mateus antes e do Mateus depois. É interessante esse tema, porque eu sempre falo que eu cresci na igreja, né? Só que eu tive encontro verdadeiramente com Deus, com o Evangelho, em 2021. Meu primeiro contato com o Evangelho, minha primeira experiência com Cristo. Foi no meu quarto, né? Eu e meu violão ali. E naquele momento, estava um momento muito desesperado ali. Estava um momento onde eu não me reconhecia, onde eu não sabia quem eu era, né? Eu me olhava no espelho e eu não conseguia me reconhecer. Mesmo estando na igreja? Mesmo estando na igreja. E você, nesse momento, desculpa te interromper, não perca esse raciocínio. Mesmo estando neste momento, dentro da igreja, e você exercia funções dentro da igreja, não? Não, ainda não estava exercendo. Sim. Ainda não estava exercendo. Mas eu sempre, todo domingo, estava na igreja ali, sempre indo na igreja. Mas em 2021 mesmo foi o meu momento ali no meu quarto, onde Deus se revelou para mim, onde Ele me deu uma identidade que foi de filho. Primeiras palavras que Ele falou para mim foi filho, filho amado. Naquele momento foi um despertamento para mim. Naquele momento eu acordei, eu falei, eu preciso correr atrás disso. Quero mais disso, quero mais viver mais essa experiência, esse contato com Cristo. Foi a primeira vez? Foi a primeira vez. Você nunca tinha sentido isso antes? Nunca mesmo participando dos cultos? Mesmo estando dentro da igreja? Mesmo os pais sendo da igreja? Então é isso que é interessante, Mateus, porque essa pergunta que essa podcast está fazendo, que evangelho nós estamos vivendo? Você acha, né, antes de você continuar a sua história, você acha na sua visão que hoje, dentro das igreja que eu falo, templos, né? Porque você conhece o meu conceito que igreja somos nós. Sim. Não sei se você pensa assim. Sim. Mas você acha que existem muitos Mateus nos dias de hoje na igreja? Tá ali na igreja, mas ao mesmo tempo não teve um encontro real e verdadeiro com Cristo, porque isso nitidamente é evangelho. Evangelho é uma boa notícia que entra em você e radicaliza e muda a sua vida e te converte de alguma maneira. Você acha que hoje em dia nas igrejas, nos templos, existem muitas pessoas que provavelmente estão vivendo a mesma fase que você viveu? A maioria, eu chutaria a maioria das pessoas estão vivendo dessa forma. Porque hoje, como você diz, o evangelho é as boas notícias, né? E eu acho que nós temos feito do evangelho um bom conselho, não as boas notícias. Então, toda vez que um jovem vem, muitas vezes eu me deparei com a igreja, eu tentando revelar o meu problema para a igreja, e muitas vezes o que eles tinham para mim era só, Mateus, você tem que parar de fazer isso, porque senão você vai para esse caminho errado. Você tem que parar de fazer isso, porque senão o destino você vai se afundar. E nunca com uma boa notícia, verdadeiramente. Então você está dizendo que eles apresentam um conselho, uma orientação. Isso. Mas eles não te dão a causa raiz para que essa boa notícia se instale em você e você realmente viva uma nova vida. Isso. Exatamente. Sim. Sempre com um conselho, não a boa notícia, que é o que Jesus fazia verdadeiramente. Jesus, ao encontrar com uma prostituta, ele não apontava para ela, faça isso, você tem que parar de fazer isso. Esse tipo de vida não condiz com aquilo que eu vim trazer. Não. Exatamente. Jesus essa não era a mensagem dele.
Era um conto dele com Nicodemos, nascer de novo. Era uma boa notícia. Jesus vinha com a boa notícia. Então ele falava, vocês podem recomeçar. Tá vendo esse passado seu? Então vocês podem recomeçar agora tudo de novo. Vocês podem partir do zero Isso. agora e construir uma nova história. Isso. E é interessante, sempre quando Jesus abordava alguém, ele não tinha uma cartilha, né? Ele impactava através dos seus ensinamentos, através da sua palavra, e as pessoas queriam o seguir. Então, essa notícia que ele estava trazendo trazia impacto na vida das pessoas. E hoje, é interessante o que você falou, as pessoas querem oferecer o evangelho como uma forma de conselho, uma receita de bolo, que você faz isso e a partir do momento que você fizer isso, você vai se enquadrar, não é dentro do evangelho, é dentro da norma da igreja. Exatamente. Dentro da norma da gestão da igreja, talvez. Dos ministérios compartilhados da igreja. Mas é isso que eu queria focar com você. Experiência com Deus, experiência no reino de Deus e no evangelho, elas são vividas peculiarmente, particularmente. E a partir desse encontro que você teve com Deus nesse dia, né, que Deus falou com você, que você menciona que foi no quarto ali, tocando seu violão, creio que seja isso. Sim. Como que as coisas aconteceram a partir de então? Foi um processo extremamente difícil, porque eu tinha coisas construídas dentro de mim, pensamentos já construídos, sonhos construídos também, que eu já tinha desejos. E nesse processo, o Senhor foi me revelando que eu precisaria abrir mão de certas coisas. João Batista é um cara referência para mim. Foi o cara foi a primeira coisa que eu li na Bíblia, foi a história de João Batista. Sim. Então, João Batista para mim é uma referência muito grande para mim. E o maior dos profetas. Isso, né, e o Senhor sempre tem me colocado ali, sempre me levado à história de João Batista. Então, eu costumo dizer que o deserto é o lugar onde eu quero estar, né? João Batista escolheu o deserto, estar no deserto. Sim. E para isso ele teve que abrir mão de muitas coisas. Para isso ele teve que abrir mão da vida dele, né? Para escolher viver a vida, para revelar quem Cristo é, né? E isso tem Deus, dessa revelação que ele teve para mim, foi minha caminhada, que é o que ele tem falado, Mateus, revela a minha glória, revela quem eu sou. E a partir disso eu tive que desprender do Mateus, da minha vida. Então foi um processo extremamente difícil para mim desconstruir muita coisa que eu tinha, sonhos que eu tinha. Eu falei, então vou ter que abrir mão de muita coisa. Mas é assim, quando o evangelho chega, ele causa esse efeito mesmo. E uma coisa que você falou que eu achei muito interessante agora, né, vamos começar a rochar um pouco mais, quando você disse assim, o Mateus teve que abrir mão de muita coisa. E é interessante o paralelo que você faz em relação ao João Batista, que João Batista, ele já nasceu com o propósito de ser o precursor, sim, de abrir o caminho, né? Então, ele já nasce com esse propósito, né? Não foi uma escolha dele, ele nasceu com esse propósito. Obviamente que eu, como cristão que sou, que acredito no livre-arbítrio, ele escolheu viver o propósito, sim, dele, né? Porém, quando nós nos desprendemos daquilo que nós queremos fazer, daquilo que nós queremos ser, e desenvolvemos realmente o Evangelho de Cristo na nossa vida, eu creio que nós deixamos de ser apenas um convertido e nós começamos a viver um propósito. É o que eu penso do Evangelho. É uma coisa, talvez seja muito rasa na maneira de dizer, mas eu creio que você vai me entender. Nesse processo de transição que você teve, você acredita que você deixou de viver uma vida de religiosidade e entrou num propósito? Sim, muita. Eu achava que era necessário eu fazer algo. Eu achava que era por meus méritos. Assim, então eu precisava estar louvando para que Deus me ouvisse, entendeu? Precisava estar fazendo algo para que Deus... Tanto que quando no sábado, se eu cometesse algum erro, no domingo eu fosse louvar, eu me sentia culpado por aquilo.
Eu falava, não, eu tenho que orar mais, tenho que ler a Bíblia mais, tenho que jejuar. Não, durante a semana, pro próximo domingo, então eu tenho que orar mais essa semana para fazer isso, Porque eu sempre achei que era o evangelho de obras, o meu mérito. Sim, sim. Era eu que tinha que fazer, eu que tinha que me esforçar. Você tá tocando nos pontos bem interessantes, gente. Chega lá. Isso estava no escopo, né? O evangelho das obras, a gente nem chegou lá. Mas assim, antes de a gente entrar nesses assuntos, eu queria perguntar para você. Você falou assim, o Mateus teve que abrir mão de muita coisa, abrir mão de muitos sonhos. Eu queria que, se possível, você detalhasse o que o Mateus, talvez nunca ninguém ouviu você falar isso, né? O que o Mateus abriu mão? Mano, eu abri mão praticamente da minha vida. Teve um ano de 2023, mano, eu estava trabalhando e ali eu estava começando a construir algo, né, na minha vida. Estava começando o meu primeiro emprego, ali eu estava construindo e tal. Eu estava indo bem. Eu lembro que um dia eu estava indo trabalhar, eu estava ouvindo louvor, eu vou construir o nome, eu vou construir minha vida em ti. O Juliano Song. Isso. Maravilhoso, por sinal. Se você não ouviu, ouça. E o Senhor falou, Mateus, você realmente quer começar a viver que eu construa algo na sua vida mesmo? Que agora não será mais você, será eu? E eu lembro que para mim dar uma resposta para Jesus foi muito difícil naquele momento. Eu dizer sim ou não. Eu fiquei meio pensando, falei... Mas eu lembro que eu disse sim. E 2 semanas depois, irmão, eu fui mandado embora desse emprego. 2 semanas depois eu fui mandado embora desse emprego. E aí as coisas começaram acontecendo, né? Descobri uma doença do meu pai, minha mãe também teve alguns problemas. E durante todo esse processo eu tive que abrir mão de sonhos meus que eu tinha. De sonhos mesmo, de querer conquistar algo, querer conquistar coisas. Você fala no aspecto financeiro? Financeiro, material, sim. Que eu fui me desprendendo disso. Fui me desprendendo dessas coisas. E aí Deus foi me chamando para aprofundar mais na palavra dele, na mensagem dele. Sim. Que eu tinha um sonho também de gravar louvores, de estar cantando em vários lugares. E essas coisas foi perdendo valor para mim, sabe? E cada vez mais essas coisas vão perdendo o valor, o brilho que tinha antes para mim, que eu achava que era o auge isso para mim. Cantar, ser conhecido. Isso, eu estar no estúdio. Porque para mim as coisas foram acontecendo muito rápido, irmão. Em 2021 eu me entreguei a vida para Jesus, comecei a cantar. Em 2022 eu estava dentro do estúdio gravando a minha primeira música. Em 2023 eu estava gravando outra música já. E eu achava que era esse o caminho. Porque estava acontecendo as coisas muito rápido. É isso que Deus tem para mim, é o que você pensava. E em relação dentro da igreja que você pertencia, você fazia parte do louvor. Sim. Né? O grupo de louvor que tinha lá, imagina. Isso. Você já fazia parte do louvor e isso, consequentemente, foi te levando para uma vida, digamos assim, uma carreira. Isso. Né? Solo, fora. Isso. E você imaginava que isso era o que você deveria viver. Porque estava dando certo. E eu falei, tá acontecendo. E isso acaba se tornando um sonho. A pessoa começa a se prender. Isso. Porque... Eu vou fazer uma pergunta essa pergunta é meio difícil de fazer, mas eu vou fazer. Alguém chegou pra você um dia e falou, você vai ser usado no louvor. Sim. Alguém não só uma, mas umas 5 pessoas já. E você, de certa forma, não que isso seja mentira, longe de mim, né, duvidar. Sim. Mas você acha que a partir do momento que você ouve uma profecia dessa ou algo, você começa, de certa forma, se afastar do evangelho e começa a viver um sonho, digamos que muito pessoal. Sim. O evangelho começa a se afastar, o propósito começa a se afastar e você começa a viver em função de um sonho pessoal. Você consegue imaginar dentro do reino você fazendo algo, mas que talvez alimenta mais o seu ego, mais o seu próprio sonho, que você usou essa palavra, eu não gosto muito. Do que propriamente você viver um propósito para Deus? Sim. Isso, eu vivi isso. Como o irmão disse, muitas pessoas vieram até mim falar, Mateus, Deus tem isso para você vai gravar um monte de CD, você vai ficar famoso, tal. E eu criei essa expectativa dentro da minha vida, porque eu falei, é Deus falando, então é real, é isso que Ele tem pra minha vida, é isso que eu vou seguir, é isso que Ele tem para mim. E isso foi me cegando, foi trazendo mais uma visão relacionada ao Mateus mesmo, a mim. Eu vou conquistar, eu vou fazer isso, eu vou fazer... E eu comecei a usar Deus como um suporte para mim chegar no topo, entendeu? Eu cantava sobre Ele, mas na realidade não conhecia, mas eu cantava sobre Ele,
na real, o que eu queria era sobre mim. O objetivo era eu chegar lá, não ele. Sim. Então, de uma certa forma, isso me cegou muito. Esse tipo de mensagem aos meus ouvidos, tal. Mateus, você vai conquistar, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, você vai conquistar isso. Mas o Senhor abriu os meus olhos para isso. Cristo abriu os meus olhos para mim. E eu lembro muito claro de Jesus falando, não é isso. Não é isso que eu tenho para você. É engraçado, Mateus, que nunca ninguém vai chegar e falar assim, Deus tem um propósito muito grande na sua vida, você vai cantar para pouquíssimas pessoas, Deus vai te levar para igrejas minúsculas, ou você nunca vai sair da igreja que você está, seu propósito é você continuar louvando onde você está. Muitas pessoas não vão te ouvir, mas talvez as poucas que ouvirem vão ter a sua vida transformada. Não existe esse tipo de profecia. As profecias sempre milhões. Deus vai te levar para lugares grandes. Eu te vejo cantando em multidões. E isso, de certa forma, né, no evangelho atual, né? Lembrando que evangelho que estamos vivendo, de certa forma tem cegado muitas pessoas, tem cegado muitos jovens. Sim. E eu creio que às vezes o jovem dentro da igreja não tem estrutura para lidar com isso. Às vezes não tem nem conhecimento para lidar com isso. E de certa forma isso, em vez de atrair a pessoa para um propósito divino, acaba até afastando a pessoa de Deus para viver algo que ela acha particular. Né? A partir desse ponto, né, quando Deus começou a mudar suas convicções, mudar o rumo, conta para mim o que aconteceu a partir de então. Aí as coisas foram perdendo valor para mim. E aí Deus foi me levando para outros caminhos, onde eu fui deixando até de louvar menos. Eu fui desprendendo disso e Deus começou a falar, olha, trabalha na mensagem, na palavra. E é interessante até esse tema evangelho, porque em 2025, em janeiro de 2025, o Senhor começou a ministrar no meu coração sobre o evangelho. E eu tenho trabalhado isso com jovens lá na igreja, tenho comentado um pouco com eles, as mensagens têm sido focadas nisso, sobre o evangelho. E o Senhor tem me levado por esse caminho mesmo. Dentro da igreja mesmo eu comecei a servir, a fazer parte de algum ministério no começo de 2022. Foi no finalzinho de 2021, mas comecei a cantar mesmo no começo de 2022. O Ministério de Louvor foi o primeiro ministério... Foi o primeiro que você chegou. Na qual eu fiz parte. O Ministério de Louvor foi o primeiro, que era o meu sonho, né? Sim. Ver meu pai cantando, então era o meu desejo ali. E foi depois do Ministério de Louvor, hoje eu faço parte do diaconato também. Sim, você é diácono hoje, né? Sou diácono hoje também. Sim. E também líder de jovens. Comecei a ser líder de jovens. E esse foi minha experiência da igreja. Em 5 anos foi isso. Foi basicamente 5 anos da minha vida ali. E isso foi depois desse encontro que você teve com Deus? Depois do encontro que eu tive com Deus. Então, quando nós temos o encontro com Deus, a gente, de certa forma, a gente se desprende daquilo que a gente quer. Sim. E começa a voltar mais para pessoas. Porque ao contrário, né? Vou até abrir um parênteses aqui, do que as pessoas pensam, e eu também penso na contramão da maioria, quando você tem uma vida, um propósito com Deus, você deixa de pensar mais em você e começa a pensar mais em outras pessoas, né? Quando você tem um cargo, quando você tem uma função, quando você tem um dom, isso é para servir pessoas e não para ser servido. É o que a gente vê muito no evangelho atual que as pessoas estão vivendo. E eu queria que você falasse hoje, no dia de hoje, como que essa mudança que você teve em relação da visão do evangelho tem contribuído para os ministérios que você fez ou faz parte. A primeira visão é o que o irmão falou, a gente começar a olhar mais para as pessoas. Eu tinha uma certa dificuldade disso, em relacionamento com pessoas. E essa mudança, primeiro contato com o evangelho, me trouxe essa mudança, que é necessário que eu cuide de pessoas, que eu esteja com pessoas, que eu caminhe com pessoas, porque sozinho eu não ia conseguir. Sim. E o Senhor começou a colocar pessoas ao meu lado também, na qual eu ia caminhar junto, pessoas que me fizeram crescer também, que nós crescemos juntos. E essas mudanças que o evangelho tem causado na minha vida em relação a isso. A primeira mudança foi essa. Para mim começar, Mateus, se importa com as pessoas. Esteja mais junto com pessoas, ore pelas pessoas. E é engraçado que ele começou a colocar eu em ministérios que
tem relacionamento com pessoas. Sim, que é o que você evitava. Sim, que é o que eu evitava. Que é o que eu evitava. Que vai contra, às vezes, você começou falando que você era tímido. Sim. E você é tímido. Sim. Então vai contra, às vezes, até uma característica que é sua. Sim. E foi difícil, porque a timidez é um certo orgulho. Eu sou tímido, às vezes, muitas vezes, porque eu não quero mostrar o que eu verdadeiramente sou, né? A timidez é isso, é um orgulho, né? Então é necessário que eu caminhe com pessoas, porque isso vai desprendendo. Eu vou me mostrando às pessoas que eu sou falho e as pessoas vão me ajudando nisso. Sim. Que muitas vezes eu não tive esse apoio por conta de mim mesmo, por conta que eu escondia minhas feridas, né? Porque a timidez me fazia esconder isso. Mas esse processo com o Evangelho tem mostrado que é necessário a gente andar com outros irmãos. E no Evangelho a gente se expõe. Sim. Né? O Evangelho exige que nós venhamos nos expor perante Deus, primeiramente, né? E perante as pessoas. O Evangelho, eu costumo dizer e prego muito isso, que ele é uma espécie de confronto com você mesmo. Né? Porque a religião, as organizações, os dogmas, eles tentam passar, de certa forma, uma imagem daquilo que eles querem que as pessoas vejam. Sim. E o Evangelho é o contrário, o Evangelho entra na contramão disso. O Evangelho faz com que nós venhamos mostrar aquilo que realmente nós somos, primeiramente para Deus, né? Sim. E depois para as pessoas, né? Hoje, na função que eu tenho, uma experiência própria, na função de pastor, algumas pessoas, mas o Juninho é pastor da igreja, mas ele fala isso, mas o Juninho ele anda desse jeito, mas o Juninho, porque hoje eu falei com Deus antes de começar, quando Deus me chamou para, Senhor, eu quero ser autêntico, eu quero ser uma pessoa autêntica. E às vezes as pessoas olham e falam, mas o Juninho ele fala isso, mas o Juninho ele pensa isso, mas o Juninho ele... Cara, a gente tem que tirar isso da gente e expor realmente quem somos, né? Eu costumo dizer assim que a maioria das minhas orações em relação a Deus são confissões. Eu não tenho coragem de pedir, mas eu confesso a Deus quem eu sou, realmente, sem máscaras, né? Porque o Evangelho de hoje que nós estamos vivendo, né, é apenas um aspecto que eu quero falar, e eu não sei se você vai concordar comigo. O Evangelho de hoje é um biotipo que as pessoas tentam passar. É até interessantíssimo, que é um tema que eu tenho batido muito, que eu falo que a igreja passa para nós um jeito de como a gente deve ser. Então você tem que se vestir dessa forma. É uma cartilha. Isso. Você tem que fazer isso, você tem que falar isso, você tem que seguir isso. E assim você vai conseguir, assim você se torna um verdadeiro cristão, um evangelho. E isso é algo que tem confrontado de frente. Porque eu não consigo entender isso, sabe? Essa cartilha, eu não me encaixo nessa cartilha. Porque muitas vezes eu me visto de uma forma diferente, igual o irmão falou, falo de uma coisa diferente, bato de frente com coisas que às vezes a igreja não fala, mas que é necessário que a gente fale. Então isso é uma realidade mesmo que nós temos vivido. E, de certa forma, você usou o aspecto com a figura central, João Batista, né? Sim. João Batista, ele pregava em local diferente. Sim. Ele ia para o deserto pregar. As pessoas gostam de multidões. João Batista se vestia diferente. João Batista comia diferente. João Batista tinha um linguajar pesado, que é o que as pessoas não gostavam. Ele começou a fazer algo que ninguém fazia antes. Não sei se você sabe, mas o ato da purificação, né? Porque o que João Batista fez através do batismo era o ato da purificação, das abluções que fala em Hebreus, livro de Hebreus. Quem fazia eram os sacerdotes. E João Batista começou a fazer fora dos termos do templo e no Rio Jordão. Então tudo ele fazia diferente. Quando você começa, Mateus, a fazer algo diferente daquilo que faz parte da cartilha, da regra, da instituição, isso gera confronto. Como viver um evangelho que anda na contramão do evangelho que é vivido hoje?
Não se cale. É o que eu falo, seja ousado. Não se cale. Não permita que a igreja te cale. Eu falo que hoje o jovem, principalmente, eu vou falar como jovem aqui, tem essa dificuldade. Porque as pessoas olham para nós com um olhar de menosprezo. Ainda mais as pessoas mais velhas. Eu tenho mais experiência, eu sei mais, então o que você está dizendo é loucura. O que você está fazendo é loucura. Como é que você está fazendo isso? Eu sempre vivi isso, deu certo, e você está vindo com esse negócio diferente. Não vai dar certo. Então, para viver isso, você tem que ser ousado, eu falo. Tenha coragem. Não se cale, vai para cima. Mesmo que isso venha gerar confronto e às vezes até, de certa forma, como eu posso dizer, um menosprezo, um desprezo e às vezes até uma afronta, né? Porque eu já recebi muito isso. Eu lembro que uma certa feita no evangelho muito tradicional, uma igreja evangélica muito tradicional aqui do Brasil, na qual eu fazia parte, né, Lé? eu fui posto como professor de escola dominical. E quando eu pegava para ensinar, tinha vários cabeças brancas sentados. Quando eu pegava para ensinar, eu não falava nem a primeira frase, eu já via o descontentamento e o desconforto da maioria das pessoas que se consideravam experientes, que já sabiam tudo, não sei porque que estava lá na escola, já sabia tudo. E eu lembro que uma certa feita eu abri uma escola dominical fazendo uma pergunta. Eu fiz a pergunta: é necessário estarmos na igreja, no templo, frequentarmos o templo, para a gente ser salvo? E acabou. A escola acabou ali. Que foi uma brigaeira que eles falavam que era, eu falei que não, né? Porque eles consideravam que quem não vai na igreja é desviado. E daí veio a pandemia, gente. Olha que interessante, cara. Todo mundo parou de ir na igreja. Porque não podia. Ou seja, todo mundo ficou desviado. Naquela época tinha Santa Ceia. E se não tomasse Santa Ceia, também estava desviado. E todo mundo ficou sem tomar Santa Ceia por meses. Então todo mundo ficou desviado. Você vê como que alguns conceitos eles vão caindo. Sim. Justamente porque o evangelho não está sendo vivido. Você acha que hoje a palavra evangelho ela virou, de certa forma, uma forma de prender pessoas, virou uma certa forma, eu vou entrar nesse, não gosto de falar disso, mas vamos lá. Uma certa forma de comércio, uma certa forma de amedrontamento para que as pessoas se prendam num lugar. Você acha que as pessoas hoje estão, principalmente o nível de ministério da igreja, usa da tática chamada evangelho para prender pessoas e não para trazer a liberdade que o evangelho tem prometido, que o apóstolo Paulo falou, que Cristo falou? Você acha que isso acontece? Você tem visto hoje, nos dias de hoje? Muito. O evangelho hoje é maquiagem. O pessoal tem passado muita maquiagem no evangelho para vender, marketing. Para vender de uma forma bonita, linda, onde as pessoas se agradam. Onde as pessoas vão olhar e vão falar, é isso que eu quero, é isso que me agrada. Tanto que hoje você vê crescimento de artistas indo em igrejas, postando isso, porque virou um marketing. Virou uma forma legal. Nossa, ganha seguidores. Isso, ganha seguidores. Likes. E ele tem usado o evangelho muito para isso. Comércio, desde igreja, você vê uma teologia vendida de prosperidade, que você vai ter através do evangelho, que o evangelho vai te dar isso. Então o evangelho está sendo muito maquiado, distorcido, como se escreve lá em 2 Timóteo, né, que nos últimos tempos. Então nós temos visto isso, uma distorção do evangelho muito grande, feito do evangelho um comércio, um marketing, algo para prender a pessoa dentro da igreja, que você tem que ser isso, para vender também. Então é uma realidade que nós estamos vivendo hoje. Eu vivi isso aí, Mateus, na pele, sabe? Essa transição que você está falando eu nem vou colocar os nomes corretos para que algumas pessoas aqui não venham se sentir ofendidas nessa podcast, mas algumas pessoas que já viveram os 20 anos atrás, os 30 anos atrás,
vai entender essa transição que a igreja, essa mutação que a igreja vem sofrendo. E quando entra nesse evangelho, eu peguei essa transição, o evangelho da prosperidade. É o famoso crer para ter, né? E o famoso fazer para ter. É uma coisa que o evangelho nunca vendeu. Nunca vendeu isso aí. É um produto barato, na minha concepção, que de certa forma tem atraído pessoas e as pessoas se sentem decepcionadas com o evangelho. E elas não vão se decepcionar com a igreja. Elas vão se decepcionar com Deus. Sim. Porque elas chegam até esse evangelho que é apresentado e esse evangelho acaba não entregando aquilo que foi prometido. Sim. A pessoa não tem estrutura na palavra, a pessoa não tem estrutura no real evangelho, né? na boa notícia mesmo. E ela acaba se decepcionando com Deus através dessa teologia mentirosa que está sendo pregada. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse impacto, se você tem algum exemplo real, se você pode falar de algo que você já viu acontecer, ou de pessoas que mudou a mentalidade depois que isso veio acontecer. Você tem presenciado de alguma forma? Tenho visto isso dentro da minha casa, com meu pai. Para quem não sabe, meu pai tem uma doença, o câncer, e por muito tempo a gente seguia Cristo em busca de uma cura. Então a gente acreditava que quanto mais a gente fosse, quanto mais a gente frequentasse, a gente ia conquistar uma cura. Quanto mais isso, aquilo. Até que teve esse ano, meu pai ainda está com câncer, e Deus revelou algo assim para mim que tipo, Mateus, o maior testemunho que seu pai pode contar não é a cura. O maior testemunho que ele pode contar é que ele não foi curado, mas mesmo assim ele continua me adorando. Ele entendeu quem eu sou. Hein? E não o que eu posso oferecer para ele, mas sim quem eu sou. Então isso tem se tornado a nossa caminhada, né? De quem Cristo é, não aquilo que ele pode me dar, não aquilo qual os benefícios que o evangelho vai me dar, né? Então é isso, uma revelação de quem ele é. O evangelho não é o que Deus pode me fazer. Isso. Né? Eu prego muito isso. É o que Deus já fez. Isso. E o que eu posso fazer para ele. Né? Não é fazer... agora a gente entrou num território do evangelho da barganha. Né? O que você tem a dizer sobre isso? O evangelho, não, eu faço para Deus me devolver. O que você pensa sobre isso? Isso é algo muito forte hoje em dia, dentro das igrejas. Isso é muito preocupante, porque igrejas têm crescido com esse tipo de pensamento, pessoas têm crescido com esse tipo de pensamento, e isso tem gerado frustração, porque não acontece aquilo. O evangelho não é barganha, não acontece quando a gente quer barganhar com Deus, as coisas não acontecem da forma que a gente queria. Isso gera frustração, igual o irmão falou, frustração não com a igreja, mas sim com Deus. Isso tem afastado muitas pessoas de viver algo profundo mesmo com Deus. Porque elas têm ido para a igreja e perguntado o que será que eu posso receber aqui. E não, a expectativa delas é o que elas vão ter, e não ter um encontro com alguém. Então as pessoas estão indo na igreja com essa expectativa. Será que a mensagem hoje vai agradar aquilo que eu... eu cresci ouvindo isso, né? Meu pai, não sei se você sabe, mas meu pai foi pastor 28 anos. Então a gente ia para um culto de domingo, para um culto de sábado, para receber algo, entendeu? Para receber uma palavra. Então você vê que o culto ele era direcionado para si mesmo. Sim. Entende? Você ia para buscar algo para você. E hoje o conceito é totalmente diferente. Hoje, pelo menos o que eu penso, né? Nós vamos até um culto para entregar algo a Deus. Eu não vou para buscar nada, eu não vou para entregar, eu vou para entregar, eu não vou para trazer. Sim. Se o Senhor falar comigo, amém. Se o Senhor não falar comigo, de alguma forma Ele vai falar. Eu vou sair orientado de alguma... É que às vezes eu não vou ouvir aquilo que eu quero. Sim. Né? Esse tipo... você tocou num assunto interessante, eu queria voltar lá atrás. Quando Deus teve um encontro contigo, você fazia parte do louvor, né? E você disse
que o Senhor te impulsionava a buscar mais sobre a palavra. É o que eu penso, que não existe mudança, não existe transformação e não existe evangelho sem palavra. Ah, mas eu faço parte do louvor. Cara, a palavra é necessária. Eu queria que você pontuasse, né, em relação ao evangelho que você enxerga hoje, a visão que você tem do evangelho, o que a palavra trouxe de diferente na sua caminhada com Deus. Muita coisa. Em relação ao louvor também, como eu disse, antes eu só cantava e a minha ministração era sobre mim. Eu sempre tinha uma ministração que era sobre minhas dores, sempre sobre... E através da palavra eu comecei a ministrar sobre Cristo. Isso trouxe uma clareza para mim, através da palavra na minha vida. Eu gosto muito de usar, irmão, João 3, Nicodemos, sobre o nascer de novo, né? Para mim, a mensagem do Evangelho, eu sempre gosto de falar João 3, de Nicodemos, porque Jesus foi falar sobre nascer de novo com um líder fariseu, com um mestre, né? E foi essa mensagem que Jesus entregou para um mestre, sobre nascer de novo. Talvez para um cara que fosse... Perito. Cara que tinha um zelo pela mensagem, de certa forma, um zelo pela palavra. Talvez aos nossos olhos, os olhos das pessoas da época, fosse o cara mais próximo de Deus. E Jesus vai falar que ele precisava nascer de novo. E o contato com a palavra que eu tive foi basicamente esse. A mensagem, Mateus, é necessário nascer de novo. Porque tem dois tipos de evangelho. Mano. Tem o evangelho da salvação, que é, Mateus, você crê? Creio. Beleza, vai lá viver sua vida. Tal. E tem o evangelho do reino, que é necessário que você nasça de novo. É necessário que você mude, se transforme. Então, ao ter o contato com a palavra de Deus, ao começar a caminhar com a palavra de Deus, eu fui entendendo isso com mais clareza. Que era necessário eu recomeçar de novo. Que eu tinha essa oportunidade, que Cristo me deu essa oportunidade de recomeçar. E aí a partir disso foi acontecendo as coisas na minha vida em relação à palavra de Deus, né? Sim. No âmbito da igreja mudou muito. Sim. E no âmbito particular, na vida do Mateus, em família, trabalho, na escola, não sei se você já estudava. Não, eu já tinha parado. O que mudou assim na sua concepção? No âmbito familiar mudou muita coisa em relação a... como as pessoas te olhavam? Oi? Como as pessoas te olhavam com essa mudança? As famílias, principalmente. Amigos eu perdi quase todos. Amigos, muito poucos amigos eu tive. Permaneceu, depois que eu mudei essa forma. É porque vai caminhando, irmãos. Coisas que eu fazia, não faço mais. Coisas que eu ia, não ia mais em certos lugares. Lugares que eu ia. Então isso vai afastando as pessoas, de certa forma, de você. Mas dentro da minha família mudou muita coisa. Eu vejo como o Evangelho trouxe uma clareza para mim em certas coisas que eu tinha, até em relação ao passado, com meu pai, com minha família. E a palavra foi mostrando com mais clareza para mim, é necessário mudança na linha em relação à família. E fora no meu âmbito familiar, no meu âmbito de trabalho também, como eu falo, agora eu vejo o trabalho não só como um lugar para dinheiro, essas coisas, mas sim como um lugar onde a gente pode falar da mensagem. Evangelizar. Qualquer lugar ali. Então, para mim, mudou isso, irmão. Aonde eu tô indo, eu tento sempre não falar, mas se mostrar mais com meus atos. O evangelho de evidência. Isso. Eu falo muito pouco, irmão. Como eu falo, eu sou tímido. Eu falo muito pouco. Então, eu tento mostrar com atitudes. Que é a minha forma de mostrar Cristo para a pessoa, sabe? Então, a minha forma é essa. E a partir de então, né, o evangelho que nós estamos vivendo hoje, né, a visão que nós temos hoje do evangelho, qual é o seu prospecto, o que você tem como objetivo lá na frente, o que Deus tem falado ao Mateus, assim, Mateus, é isso que eu quero, porque tudo que o Senhor mostra quando nós estamos vivendo em função do reino e no propósito, tem sido assim para mim, não sei se é assim para você, o Senhor vai passando como enigmas. A gente nunca entende às vezes as coisas. O que o Senhor tem falado com você, o que o Mateus tem buscado de hoje em diante, qual que é a sua prospecção, seus objetivos, você tem algo em mente? O meu objetivo que Deus tem colocado no meu coração é trabalhar nessa geração com os jovens mesmo. É o meu foco, focar nessa geração.
espalhar essa mensagem para essa geração. E tá fácil, Matheus? Não. Não é fácil, não. E quais são as maiores dificuldades de passar para a nossa juventude o verdadeiro evangelho? Aceitação. Aceitação do jovem é muito difícil. Ele entender, o jovem, eu falo que o jovem está construindo uma vida ali, né? Quando a gente tá construindo. E você chegar no jovem e falar, olha, larga tudo isso porque Deus tem algo maior. Para eles é muito difícil. Falo que para mim isso foi muito difícil. Então o processo é muito difícil para essas pessoas entenderem, ainda mais um jovem. O negar a si mesmo. Negar a si mesmo. A pessoa fala, o negar a si mesmo é muito pouco falado hoje nas igrejas. Eu preguei no domingo retrasado, se não falo a memória, as pessoas querem um evangelho sem renúncia, o negar a si mesmo, e sem cruz. Sem cruz. As pessoas não querem sofrer e não querem deixar de fazer os seus gostos. Sim. E é justamente isso que o evangelho traz. Sim. E como você vai explicar para um jovem que está começando a vida, que está ali no vapor, o que é o verdadeiro evangelho? Talvez eu chegue, você já está velho, você já viveu de tudo, mas você é uma pessoa que está inserido nesse contexto, nessa idade. Como trazer isso em palavras para eles, entendeu? Não só, eu sei que atitudes é muito importante, Sim. É o evangelho de vivência, a atitude é até mais importante do que as palavras. Sim. Mas como expressar essa visão do evangelho? Como que os jovens têm aceitado hoje em dia? Que você tem falado? Hoje você trabalha com jovens. Sim, hoje eu trabalho com jovens. E você tenta passar, né, de certa forma, esse tipo de vida. Isso. E como que está sendo isso aí? A primeira coisa, irmão, que eu costumo é tirar a imagem que ele já tem sobre a igreja. A construção que ele já tem sobre a igreja. Porque os jovens têm uma ideia sobre a igreja já. A igreja não pode isso, a igreja não pode aquilo. A maioria dos jovens que eu caminho, né, junto, principalmente os que estão fora da igreja, né? Sim. E tem pouco, né? Eles, então, fala de igreja, eles já... não quero. Não quero. Então, esse é o primeiro processo, muito difícil, de desconstruir uma ideia que ele já tem sobre a igreja. Então, é algo que eu tenho trabalhado mais nisso. Principalmente nos jovens que estão indo lá, às vezes, na igreja, que é muito pouco mesmo. Muito pouco. Mas que é o meu foco, mas mostrar para eles que o evangelho não é... Mateus, eu queria compartilhar com você algo que, assim, quando eu comecei o ministério, né, e um dia eu me peguei muito frustrado, sabe? Muito frustrado. E eu falei com Deus assim, nossa, Senhor, eu faço as coisas, com amor, com dedicação, e parece que as coisas não evoluem, né? Olha o conceito que a gente tem, né? Parece que as pessoas não veem, parece que eu não estou vendo resultados, entendeu? E no mesmo tempo que eu estava pensando isso, eu estava no carro dirigindo, né? Estava meio frustrado com o trabalho, né? O Senhor me fez levou meu pensamento a uma pessoa que o Senhor trouxe para dentro da casa dele, né? E o Senhor começou a me fazer enxergar as mudanças que tinha acontecido na vida dessa pessoa. E eu comecei a pensar, porque parece que a gente estava remando contra a maré. Sabe, você trabalha e as coisas não acontecem. Você chama, as pessoas não vêm. Você tenta lidar com as coisas e parece que as coisas não estão fluindo. Fala, cara, tem algo errado em mim? Será que é eu que estou errado? E é inevitável da gente pensar, será que eu estou na direção, no caminho certo? E daí Deus me fez levar essa pessoa, né? Levou meu pensamento a essa pessoa. E o Espírito Santo falava comigo assim, olha o que eu já fiz na vida dessa pessoa. Olha o que eu trabalhei na vida dessa pessoa. E depois que o Espírito Santo me fez enxergar cada etapa, que é bonita, eu não vou esmiuçar aqui. Sim. Essa pessoa sabe quem eu estou falando, ela vai assistir depois. E daí o Espírito Santo falou assim comigo, tá vendo isso que aconteceu? Foi através do propósito que você resolveu viver. E não tem problema se tá 60, 70, 80 pessoas dentro da casa. Sim. Mas se você conseguir realizar o seu propósito e uma delas, só uma, atender, já valeu totalmente a pena, né? Porque é festa no céu, cara.
Tem festa no céu quando um pecador se arrepende. Mais do que 99 justos que não precisa de perdão. E quando isso aconteceu, né, eu pensando assim, o Espírito Santo me fez pensar uma outra coisa, que eu não sei se eu ouvi em algum lugar, mas eu creio que o Espírito Santo falou comigo. O Espírito Santo falou assim: imagine a pessoa que falou do Evangelho de Cristo para Billy Graham, né? Uma pessoa falou para Billy Graham, e Billy Graham trouxe milhões. Então talvez, Mateus, a nossa geração de semeadores do Evangelho não é aquela que vai fazer colheita, mas é aquela que vai plantar. Eu sei que muitos conceitos do Evangelho estão sendo quebrados hoje, na mente de muita gente, e tem que começar com alguém. E a gente está fazendo o alicerce, cara. Eu creio que nós estamos cavando, né? Mas talvez, Mateus, essa persistência em apresentar o Evangelho como ele realmente é, sem uma roupa bonita, Sim. né? A essência do produto vai gerar uma vida, que essa vida vai gerar uma dezena, essa dezena vai gerar centenas, essa centena vai gerar milhares. Então essa responsabilidade do Evangelho cai sobre mim e cai sobre você. Sim. Então é por isso que eu fiz questão de trazer você para essa podcast, porque para inaugurar essa podcast, porque eu sei que tem um movimento novo, Mateus, surgindo, cara. Sim. Eu sei que tem um propósito novo nascendo. Essa podcast aqui é fruto de um propósito novo, né? E eu tenho certeza absoluta que eu não trabalho por likes, eu não trabalho por seguidores. João Batista nunca se preocupou com isso. Jesus nunca se preocupou com isso. Que o evangelho de hoje ele está sendo pautado na aceitação. Ele está sendo pautado em curtidas, em likes, em views. Mas não é isso, cara, que Cristo veio propagar. Eu vejo, você falou do apóstolo João, eu gosto muito do apóstolo Paulo, cara, você sabe disso aí, eu sou suspeito para dizer. Cara, é o apóstolo que abriu mão, né? E mesmo quando ele reivindicou, falou: Senhor, tira esse espinho que está na minha carne. Não vou nem entrar nesse detalhe, tira. O Senhor falou: Paulo, a minha graça é suficiente, cara. Então, às vezes, né? Eu sei que eu vim para te entrevistar, mas às vezes o que nós precisamos ouvir é isso, cara. Sim. Que o importante é o favor de Cristo na nossa vida. O que virá a partir disso é com Ele. Sim. A gente não pode, de maneira alguma, desanimar em relação à direção que Ele nos deu. Talvez perca pessoas, talvez perca lugares, talvez perca a aceitação de algumas pessoas, mas a direção você não pode perder, cara. De jeito nenhum. A pessoa fala que essa geração é uma geração de João Batista. É uma geração de Abraão saindo no meio da sua parentela para viver como peregrino. Sim. É uma geração de Noé construindo uma arca no meio de Jesus prometendo uma chuva que não chovia e todo mundo vindo construindo e o pessoal zombando dele, zoando dele. Uma geração de Mateus abrindo mão de tudo. Mateus que estava na coletoria e Jesus chega para ele e abre mão de tudo. Uma geração de Eliseu queimando as carroças. De Pedro abandonando os barcos. Essa é a geração que o Senhor tem levantado, eu falo. De Paulo abandonando o Sinédrio. Isso é esse tipo de jovens que o Senhor tem levantado. Eu tenho visto isso, irmão. Por mais que seja poucos, mas eu tenho visto jovens se levantando com esse desejo de entrega total. Não por metade, mas entrega por completo. Que Deus venha continuar levantando essa geração. A gente já vai finalizar, mas antes, na sua concepção, o evangelho hoje que as pessoas estão vivendo está muito preso a quatro paredes? Sim. É o evangelho de, não entrando no âmbito político aqui, tá? Mas é um evangelho de conservadorismo, onde tem colocado nós dentro de quatro paredes mesmo. Nós temos construído ali algo somente em quatro paredes. Tem uma história muito interessante na época de Roma contra
automano, acho que é uma coisa assim, de Roma contra os automanos. E esses automanos, eles de uma certa forma conseguiram conquistar Roma ali durante um período. E o imperador ali daquela época, ele se tornou algo muito rico, alguém muito relevante, conquistou muitas coisas. E os próprios parentes dele queriam matar ele para conquistar o lugar dele. E aí ele matou todos os parentes, só deixou as crianças. E ele isolou as crianças no lugar. Ele falou, olha, essas crianças vão crescer aqui nesse lugar, construir um lugar lindo. Piscina, tudo para as crianças, a melhor coisa que tinha para as crianças. E as crianças não tinham contato com o mundo. Só que um dia esse imperador morreu. E alguém precisava substituir ele. E quem ia substituir ele é as crianças, que não tinham contato com nada. Que viviam entre quatro paredes. Que elas não sabiam como era a realidade do mundo, que elas não viviam fora dali. E obviamente não deu certo, né? Eu digo que a igreja tem feito isso. A igreja ela tem se apresentado cada vez mais bonita para que nós permanecemos lá dentro. E pouco lá fora. Entre quatro paredes. Tem isolado nossas crianças, nossos jovens, para que nós ficamos lá dentro, e é só lá dentro, e se esquecemos de sair. Esquecemos de ver o mundo, de olhar para o mundo. Então isso tem cegado a nossa geração. E nós nos tornamos igrejas, né? Nós nos tornamos igreja e não estamos cumprindo o verdadeiro termo da igreja, o ecleptos, eclésias, né? Chamados para fora. Sim. Nós estamos, de certa forma, tornando algo interno que deveria ser externo. Sim. Né? E principalmente hoje o que nós mais vemos é a falta do pessoal, né? Sim. De a gente tornar de certa forma o nosso relacionamento interno como congregação, externo também, porque hoje na maioria, 99% das igrejas são apenas reuniões sociais. Se encontra no sábado, se encontra no domingo, um clube, uma sociedade. Chegamos ali, chegamos, olha aí, como foi a semana? Da porta para fora, cada um vai viver sua vida. Sim. Ninguém se preocupa como que o outro está. Sim. Nós não damos voz ao Espírito Santo quando ele fala assim, cara, tem uma pessoa na sua igreja que está precisando, vai lá. Sim. Ninguém se incomoda a ponto de dizer, Mateus, e aí, cara, manda uma mensagem, como que você tá, velho? Sim. Hoje não existe isso. E isso é evangelho, né? O evangelho é se preocupar com as pessoas. E eu digo muito isso, que a igreja hoje, ela se apropriou do evangelho para se transformar num clube. Sim. E ela não tá levando o evangelho de Cristo para fora, cara. Por isso que eu falo que hoje o evangélico, ele é muito mais parecido com um fariseu do que com Jesus. Porque o fariseu ele tinha o clube dele. O Jesus não. Jesus incluía todos. O fariseu tinha um clube fechado deles. Isso é tão preocupante, irmão, que a gente tem... O jovem, ele tem querido tirar as coisas do mundo e colocar dentro da igreja. Porque para ele estar dentro da igreja, se tem formato de igreja, é de Deus. Por isso é quatro paredes ali, né? A gente pega as coisas do mundo, que está lá fora, e adapta dentro da igreja. Porque se está dentro da igreja, é de Deus. Gente, a gente já estamos finalizando, vamos finalizar essa podcast. E antes de finalizar, a gente tem um momento porta aberta. O que seria o momento porta aberta? O momento porta aberta é o momento que eu vou entregar para o nosso convidado um espaço para ele finalizar a live e ele vai falar aquilo que ele sente dizer, seja falando algo que ele sente e quer expor para ele mesmo, seja uma orientação, seja uma mensagem, um recado para quem está nos assistindo. De antemão, quero agradecer, né, a companhia e vocês que estão presentes nessa podcast. Você, como eu já disse, eu gostaria que você se tornasse um parceiro fiel das nossas podcasts, assim como esse assunto que nós abordamos. Muitos interessantes e curiosos como este virão, e eu queria aqui dar esse espaço para que o Mateus venha ter realmente a
porta aberta. Mateus, fique à vontade. A minha mensagem é para os jovens. Sejam ousados, corajosos, não se calem. Hoje a proposta do Evangelho, eu falo que não é se você aceita Jesus, é se você nega a si mesmo. Se você está disposto a viver isso mesmo, verdadeiramente, se entregar novamente. Obviamente a gente vai passar por um processo difícil, assim como Timóteo, que era um jovem, passou. Paulo enviou uma carta para ele, 2 cartas para ele, encorajando ele. Mas a gente não pode se calar, assim como Timóteo não se calou. Tu porém, jovem, tem que permanecer, tem que continuar. Ainda que o Evangelho tenha sido distorcido em muitas áreas, tem guiado pessoas por muitos lugares, mas nós estamos aqui com uma voz que clama. E a gente tem que fazer a diferença, não apenas barulho, tem que ter transformação, tem que fazer a diferença, né? É isso. Amém. Pessoal, é isso aí. Eu gostaria de agradecer de todo o coração, viu? Obrigado, Mateus, pela sua presença. Foi uma honra, foi um prazer aqui, direto dos estúdios da PortaCast, trabalhar esse assunto com você. Foi muito gratificante, muito prazeroso ver que as ideias estão alinhadas, e eu fico feliz porque Deus está levantando uma nova geração e que Deus continue usando a sua vida, né? Eu creio que Deus tem um propósito muito grande e as pessoas que entenderem esse propósito vai caminhar junto com você. Eu tinha uma preocupação quando eu comecei, falei, nossa, ninguém vai vir comigo. Nossa, Deus está levantando pessoas e levantando. Eu me considero doido, Deus levanta gente mais doido que eu ainda. É gratificante demais. A você que é outro doido que está aí assistindo essa podcast, eu queria pedir que você se inscreva no canal, que você ative o sininho, que sempre que nós lançarmos uma nova podcast, e você será avisado. Eu peço que você compartilhe para os amigos, para os colegas, sabe, aquelas pessoas que precisam ouvir que o Evangelho é algo diferente daquilo que acreditam. Envie essa live para ela. Eu tenho certeza que você será visitado pela presença do Espírito Santo. Sigam nas nossas redes sociais, comente nas nossas redes sociais. Nós iremos colocar, nossa equipe, a nossa produção vai colocar aí abaixo todos os endereços das nossas redes sociais. E eu tenho certeza que esse projeto começou para dar certo, né? Como eu disse no início da podcast, uma grande porta se abriu. Eu tenho certeza que Deus vai abençoar grandemente a cada um que passar por aqui, que o Evangelho venha tocar em cada vida e em cada coração. Mateus, muito obrigado, viu? Quer falar mais alguma coisa? Eu que agradeço pela oportunidade, pelo privilégio. Para mim é uma honra, como eu já disse. E você, Juninho, é uma referência muito grande para mim. Não sei se você sabe, mas você é uma referência para mim. Amém. Em relação a isso também, nessa nova caminhada que eu falo, que eu tô vivendo, né? Que eu ainda tô no processo aqui, começando essa nova caminhada. Então, para mim é uma honra e um privilégio muito grande estar aqui. Amém. Obrigado. Muito obrigado, viu, Mateus? A você que esteve conosco até o final, muito obrigado. Aguarde a próxima, a PortaCast. Eu tenho certeza que Deus irá falar sempre ao seu coração. Deus abençoe a todos vocês. Graça e paz.